Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesta maior fermata do Brasil até agora, e eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa por ter sido escolhida para ser a primeira a falar nessa abertura, como mulher septuagenária, que tem como maior alvo na vida e o único título que eu considero importante é o título da serva inútil do Senhor Jesus. Porque depois de havermos feito tudo, diz a Bíblia, nós devemos dizer, somos servos inúteis. Então, eu estou muito feliz. E Luciano, cadê ele? Eu acho que essa é a prova do tipo de liderança que o Luciano oferece para nós aqui, que ele desempenha nesse ministério, de escolher uma mulher septuagenária para abrir essa conferência. A fermata foi chamada no passado de clínica espiritual. E eu creio que Deus nos trouxe aqui, para essa clínica, para a gente passar por um raio-x. Para alguns vai ser mais, vai ser uma ressonância magnética da alma, mas uma oportunidade reveladora. Ó, como eu oro a Deus que seja reveladora e que abra caminho para a cura. Nós todos precisamos de cura, porque nós somos todos quebrados, né? Deus está conosco, Ele nos refez, mas de vez em quando as rachaduras da vida aparecem. E o tema dessa noite é a marca de uma vida de sinceridade diante de Deus. Antes de falar, eu quero explicar que eu vou ler, porque fazem 40 anos que eu estou fora do Brasil e esse tipo de português eu não uso todo dia, então não se incomodem, tá bom? Então, o que significa nós sermos totalmente sinceros diante de Deus? Um Deus que é onisciente, que sabe tudo. Ele sabe tudo que vai no nosso coração. Está escrito lá em Hebreus 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem daremos conta. Ora, se nada está oculto, se nada podemos esconder de Deus, por que, então, que nós teimamos em viver fora dessa realidade? Essa é a pergunta. Recebi como texto dessa noite o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, que diz assim, vamos ler juntos? Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Amém. Depois tem mais um verso que me foi dado, que eu gostaria de falar. Vamos ler juntos? Mas receio que Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Segundo Coríntios 11:3. 3 palavras saltam assim nesses 2 versículos. Qual que é? Santidade, sinceridade e pureza. 3 qualidades de caráter que Paulo tinha, por isso ele podia falar sobre isso, né? 3 qualidades de caráter que marcam uma vida sincera diante de Deus. Paulo tinha todas essas características. E as características se tornam ainda mais importantes porque são características da personalidade tipo A. Né? Ele era competidor, conquistador, desbravador, sempre procurando sair melhor, dar o melhor de si, a fim de se destacar positivamente do resto do grupo, dos seus companheiros. Paulo era também, como toda personalidade A, ele era hostil. Hostil a ponto de, segundo Atos 9:1, andar por aí respirando ameaças e mortes
contra os discípulos do Senhor e ao próprio Senhor Jesus, que disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Como todo bom fariseu, Paulo tinha um espírito extremamente analítico e um julgamento ácido até, em defesa do cumprimento cabal da lei. Ninguém escapava a Paulo, nem ele mesmo. Em um rasgo de extrema sinceridade, ele se define em detalhes em Filipenses 3, de 4 a 6, dizendo assim: hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, num contraste total e frontal com esta postura irrepreensível, ele escreveu sobre si mesmo: maldito homem que eu sou. E depois desabafou para Timóteo, dizendo: Cristo Jesus veio, sim, salvar o mundo todo, dos quais eu sou o principal. Paulo não dava trégua, como eu disse, nem a si mesmo. Veja bem, em 1 Coríntios 9, 27, ele revela o seu grande temor. Ele diz: antes eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ser reprovado. Mas Paulo também experimentou a maravilhosa graça de Deus e a redenção total, quando ele falou lá, escreveu lá para os Gálatas, capítulo 2, o versículo da fermata, meu versículo predileto. Quem sabe o que é que está escrito lá? Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pelo poder e pela graça do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Oh, coisa linda! É assim que eu quero viver. Paulo era um homem reto. Ele tinha seus defeitos, e eram muitos. O gênio dele era terrível. Mas ele era reto. E Paulo era sincero. Eu lembro quando eu ouvi pela primeira vez a explicação da origem desta palavra, sincero. Vem do latim, eu creio que muitos de vocês já sabem, que significa sem cera. E se conta que na velha Roma, quando os cântaros eram feitos à mão, né, as ânforas de barro tinham que ser feitas de uma peça só. E, é claro, capazes de reter o líquido, de serem impermeáveis. Mas jarro de barro pode facilmente quebrar ou rachar, e assim que, para evitar que a água vazasse pelas rachaduras, os vendedores passavam uma mão assim de cera no vaso. E era comum se encontrar nas feiras, onde se vendiam esses vasos de barro, essas âncoras, era comum encontrar um pequeno cartaz dizendo sine cera, que quer dizer sem cera. Aqueles vasos não tinham sido finalizados com cera. O sine cera era a garantia de um objeto genuíno e resistente. Veja o que Paulo diz em nosso texto: eu estou de pura consciência, que o meu relacionamento com vocês tem sido com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não havia rachaduras no caráter de Paulo, na maneira de Paulo se comunicar. Todos nós temos recorrido, de alguma forma, a algum tipo de máscara. Eu gostaria, em vez de continuar agora falando sobre as marcas de uma vida de sinceridade, eu gostaria de falar das máscaras que evitam esta vida de sinceridade. Todos nós, um tempo ou outro, nós temos recorrido a algum tipo de máscara em nossa vida. E nós sabemos que toda máscara, gente, é ficção, é mentira, é hipocrisia. Aliás, a máscara da hipocrisia é a máscara mais abrangente e a mais comum. Hipocrisia teme a verdade,
O hipócrita tem medo da verdade, de falar a verdade, de ouvir a verdade e de ser conformado com a verdade. Sempre fugindo e fingindo ser quem ele não é. Esse é o hipócrita. E esse fingir o leva às meias verdades. Parece verdade, mas não é bem a verdade. Elas são plantadas nas nossas mentes, não só no nosso ministério público, mas no mais íntimo do nosso ser. Meias verdades são usadas como estratégia mais eficaz de Satanás para nos manter sob o seu controle. Hipocrisia, então, dentro da igreja ainda é mais maléfica, ainda é mais nefasta. Esse vírus ele se propaga rapidamente, especialmente em ambientes legalistas, onde os usos e costumes falam mais alto do que a verdade bíblica. Ela acaba produzindo atitudes admiradas lá fora, mas tão opostas ao comportamento dentro de casa e da família. É ou não é? Infelizmente. O maior exemplo bíblico que nós temos foi aquele que aconteceu com Ananias e Safira. Lembra da história, né? Ananias e Safira viram José, que os apóstolos apelidaram de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Eles viram que ele era tão admirado, que ele era admirado pela sua bondade, que ele era admirado pela sua generosidade. Assim que se encheram de inveja e conversaram um com o outro e disseram, olha, a gente pode até ganhar um apelido também, né? A gente pode ser bem visto lá. E Lucas escreve que eles mentiram para o Espírito Santo. Gente, que burrice. Mentir para o Espírito Santo, aquele que nos leva a toda a verdade. Pensa. O resultado foi catastrófico. Eles caíram mortos. E aquilo foi um exemplo para a igreja, para que aquilo nunca mais acontecesse. Eles podiam enganar todo mundo, mas eles não podiam, de jeito nenhum, enganar a Deus. Nós podemos enganar a todos, mas aquele que conhece tudo e aquele que nos dirige, nos conduz à verdade, não pode ser enganado. O juízo de Deus veio sobre Ananias e Safira porque eles estavam fazendo de conta, usando a máscara da hipocrisia e também do orgulho. Orgulho é o pecado de todos os pecados. Todos os pecados começam com orgulho. Foi lá no Éden, já foi assim, né? O orgulho ele rouba a glória de Deus. O orgulho é o oposto à humildade, que diga-se de passagem, é a marca do cristianismo. O Filho do Homem humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Eles pensaram, o orgulho levou a meia-verdade. E eles pensaram que poderiam adicionar à palavra, a máscara hipocrisia e orgulho, a conveniente outra máscara, chamada máscara da manipulação. E o resultado nós já sabemos. Ficou ali, como eu disse, de exemplo para a igreja primitiva. Que Deus nos guarde disso, gente. Que Deus nos guarde. Eu poderia contar de gente que morreu, que nem Ananias e Safira, hoje, nos nossos dias. Nós não temos tempo, mas que Deus nos guarde. Agora, eu conheço inúmeros homens e mulheres, muitos deles aqui, ou a maioria que eu não conheço, mas os que eu conheço que estão aqui, que não usam desse tipo de máscara. Né, pastor? Né, Luciano? Não pode usar, não, né? Graças a Deus. Mas quanto mais eu vivo, tanto mais eu vejo gente boa, gente convertida, gente, usando esses tipos de máscara. Especialmente líderes, usando mais máscaras e muitas vezes com maior frequência do que os descrentes. Não importa quantos anos de ministério,
Quantas igrejas nós já plantamos? Quantas almas nós já levamos para Jesus, para Cristo? Ninguém. Nenhum de nós está imune à tentação de recorrer ao uso das máscaras. Assustador, não é mesmo? Queridos, hipocrisia na igreja ilude as pessoas com a falsa ideia de que temos poderes sobrenaturais, de super-heróis evangélicos, que somos os gigantes espirituais da igreja. Eu tenho muito medo quando o pessoal começa a me apresentar e começa a falar de todas as coisas que eu fiz na vida. Porque eu quero que Jesus... O que eu fiz se não fosse Jesus? Se não fosse Deus me dar a graça, me dar a força, o que eu fiz? Cuidado. Como esposa de pastor, eu sei muito bem como as esposas de pastores e missionárias, elas sofrem a pressão constante de se ajustar às expectativas que a igreja, os seus maridos, têm delas. Muitas, sentindo-se acuadas, recorrem a máscaras de performance apenas, e não na dependência absoluta, na submissão e entrega total a Jesus. Eu lembro muito bem da nossa primeira fermata em Luiz Eduardo Magalhães, em 2004. Quando chegou a hora de dividir os homens e as mulheres, o lugar onde nós ficamos era um lugar apertado, não tinha lugar para todas sentarem. E eu lembro que lá no fundo assim da sala tinha uma mesa e uma esposa de pastor sentou àquela mesa e eu podia ver o rosto dela melhor do que qualquer uma das outras que estavam ali. Na última sessão, na reunião das mulheres, enquanto eu falava do meu luto, eu estava falando de sermos sinceros diante de Deus, e eu falei do meu luto, e que eu não tinha vergonha de dizer que eu chorei por 7 semanas. A perda do meu filho de 28 anos, filho exemplar, pai de um nenezinho de 1 aninho, um servo de Deus, pastor, gente boa. Era eu que tinha que ir, não ele. 28 anos. E eu falei isso, e as mulheres estavam... Sabe como é que é mulher, né? Não pode ver chorar, que chora também. Estava todo mundo chorando ali. E eu olhei para aquela mulher, e o rosto dela parecia de mármore. Não movia-se um músculo no seu rosto. Então, quando acabou aquela sessão, ela ficou sentada lá, então eu me dirigi a ela, e ela, sem eu começar a falar, ela falou assim: eu sei o que você está falando, porque eu perdi o meu filho há 6 meses atrás. Só que tem uma grande diferença entre você e eu. Você pôde chorar. O meu marido, pastor da igreja, me chamou e disse assim: para de chorar, porque os membros da igreja vão ver você chorando e vão ficar escandalizados, dizendo que você não tem fé. E, de mais a mais, você vai estragar o meu ministério. Eu abracei aquela mulher. O meu coração partiu por ela, e eu disse para ela: olha, você fala para o teu marido que a Bíblia diz que Deus tem uma garrafinha que Ele guarda as nossas lágrimas, tão preciosas elas são para Ele. E então, se submetendo ao marido, ela colocou a máscara da Mulher Maravilha, da esposa, do pastor, super espiritual, super controlada, mas que atrás daquela máscara tinha um coração sangrando. A mulher estava chorando dia e noite, mas foi proibida pelo marido de chorar. Eu fico pensando, se a vida de Cristo em nós é verdadeira, se, na verdade, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, se Cristo está operando perfeitamente em nós para nos transformar na sua imagem, por quê? Por que ainda recorremos às máscaras? A uma ficção? A viver uma mentira? Em João 8,
44, Jesus ressalta como Satanás usa o dispositivo da mentira como elemento essencial na sua estratégia. Jesus disse: o diabo, desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quanto ele mente, ele fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, recorrendo à máscara da hipocrisia, nós cooperamos, queridos, diretamente com o pai da mentira. Pensa. Mesmo dentro da igreja, mesmo em posição de liderança, mesmo no pastorado. Mas como assim, Marli? Bem, lembra do dia que pela primeira vez você confessou seus pecados aberta e honestamente a Deus? Você entregou a sua vida com o que tinha de bom, de ruim e de pior a Ele. Então, aquele medo se esvaneceu, né? O peso do pecado rolou das suas costas, o jugo do pecado caiu por terra, a alegria do Senhor se tornou a sua força motriz. Quem lembra desse dia? Eu lembro, como se fosse hoje. Eu só tinha 15 anos, mas foi um dia maravilhoso. Mas, ao longo do caminho, vieram as decepções, vieram as traições, coisas aconteceram que nos levaram a duvidar e a perder a confiança nesta nova vida em Cristo. E quanto mais você tentava impressionar a Deus, tanto mais decepcionado consigo mesmo você se tornou. E foi assim que começou. Fazendo de conta que estava tudo bem, manipulando as pessoas, manipulando as circunstâncias com um falso eu que nós criamos, a fim de apresentar uma versão melhorada, maquiada de nós mesmos. A máscara da hipocrisia, do orgulho e da manipulação produz outra máscara, a máscara do perfeccionismo. Eu aconselhei uma outra esposa de pastor, anos atrás, numa fermata no interior de São Paulo. Ela tinha sido abusada sexualmente por seu pai desde os 4 anos de idade até a adolescência. Coitada. Ela acreditou na mentira que o seu valor estava no seu corpo. E aquilo desencadeou uma adolescência muito promíscua. Ela passou anos carregando culpa e vergonha. E não só se sentia suja, mas ela acreditava ser uma pessoa nojenta, foi o que ela falou para mim. Quando jovem adulta, ela se converteu. Mas o pecado cometido contra ela nunca foi tratado, e a ferida na alma a impedia de ter um relacionamento sadio com o Deus Pai, porque lembrava do pai dela. Pois o que nos separa de Deus são 2 coisas, né? O que nós cometemos contra Deus, o pecado que nós cometemos contra Deus, e o pecado que outros cometem contra nós. E foi então que ela recorreu à máscara do perfeccionismo. Assim, ela podia medicar um pouco a sua dor interior que a consumia. Ela casou com um pastor, um homem de Deus. Ela ajudou a construir um ministério profícuo, criou 3 filhos como verdadeiros príncipes, ela me falou. Todos fizeram faculdade, todos na igreja. A sua casa era impecável, seu carro não tinha uma sujeirinha. Ela sempre elegante, sempre de salto alto, cabelo tudo certinho. Tudo que ela fazia era perfeito. Mas a que custo? Com impaciência, com nervosismo, mandando nas pessoas, mas tudo era perfeito. Assim ela chegou na fermata. Eu orei com ela, e nós 2, ela confessou tudo aquilo, e nós 2 oramos, e eu pude ver no rosto dela a paz e a transformação. Ela estava aliviada, ela estava perdoada. Durante a sessão da noite, eu procurei ela e não a vi, ela não estava lá. Pensei, opa, o que será que aconteceu?
Na manhã seguinte, na hora do café, ela chegou. O rosto daquela mulher estava tão transformado que eu tive que olhar 2 vezes para ver se era a mesma. Aí ela veio assim e sussurrou no meu ouvido. Ela disse assim: muito obrigada por ter sido o meu Natan ontem. Eu falei: eu? Natan? Ela disse: pois é, como Natan fez Davi reconhecer que o pecador era ele, você me fez ver que o pecado não era só dos outros. O pecado era meu também. Eu não lembro falando isso para ela, o Espírito Santo falou. Então, me contou que, na noite anterior, ela foi com o marido, alguns presbíteros e os filhos dela foram para a igreja, para o programa de televisão semanal que eles tinham, por isso ela tinha faltado. Antes de começarem o programa, ela pediu para falar com todo mundo. E ela contou o que tinha acontecido naquele dia. Ela pediu perdão a cada um deles por ter sido tão dura, tão ríspida, tão exigente, tão impaciente, tão altiva, tão arrogante, com cada um deles, marido e filhos, inclusive. Tudo para produzir um ministério impecável. Ela estava tentando mostrar ao mundo quão limpa, quão digna ela era, mesmo depois de convertida. Encobrindo aquela menina acuada, aquela menina manchada por um pai sem escrúpulos e sem dó, sem coração. Ela, então, confessou para cada um deles tudo isso, ela pediu perdão e acreditou. Ela disse: no meu coração, eu acredito que Cristo me deu uma nova identidade. E ela prometeu a eles que ela jamais usaria a máscara do perfeccionismo e da arrogância novamente. E que eles tinham que manter accountable, prestação de conta. Ela tinha que prestar conta quando ela fugisse dessa promessa. Quando é que nós recorremos às máscaras? É sempre assim. Quando nós perdemos a confiança ou desacreditamos da nossa nova identidade em Cristo. Quando usamos o comportamento como moeda de troca para a bênção de Deus. Eu sou boazinha, Deus é bonzinho comigo. Nós recorremos à máscara do perfeccionismo e da falsa espiritualidade, quando acreditamos que Deus se importa mais com a nossa performance do que com nossa confiança e dependência dele, e assim por diante. Fato é, queridos, que ninguém nos avisou que máscara estanca o nosso crescimento espiritual e emocional e quebra o nosso espírito. Ninguém nos disse que não importam as vitórias, os títulos, as viagens, o poder de influência, o tamanho do ministério. Lá, atrás da máscara, nós continuamos feridos e imaturos, cheios de sucessos, mas vazios de sonhos e substância. Ninguém nos disse que, usando máscara, não podemos ser amados de verdade, porque somente a máscara recebe amor. Essa é uma boa, não é? Só a máscara recebe amor. Podemos até receber admiração e respeito. E até mesmo podemos intimidar as pessoas. Mas, enquanto estivermos atrás da máscara, qualquer máscara, jamais seremos capazes de dar e receber o verdadeiro amor. Então, na ânsia de sermos aceitos, admirados, amados, nós saímos correndo, confeccionando novas máscaras, na esperança de que, essa sim vai me dar o que tanto desejo. Serei reconhecido, aceito, confiável, serei amado pelos membros da igreja, pelo pessoal que trabalha comigo, pela minha esposa. Fica, então, a pergunta: onde foi que essa loucura toda começou? Onde foi que começou essa história de máscara? Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. Mas receio que, como Eva,
foi enganada, esse é o segundo versículo que nós lemos. Receio que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, também as mentes de vocês sejam corrompidos e vocês se afastem da pura e sincera devoção a Cristo. Paulo menciona o dia fatídico, quando Eva foi enganada e quando Deus andou pelo jardim dizendo: Adão, onde vocês estão? Por que você se escondeu? Lembra da resposta? Ouvi o som da tua presença. Ai, que coisa linda ouvir o som da presença de Deus. Ouvi o som da tua presença e tive medo, porque eu estava nu, assim eu me escondi. Aqui começou o dispositivo da máscara. Esses dois foram os primeiros passos de uma dança na qual a humanidade vem tropeçando desde então. Com medo, nu, escondido. Ficamos com medo porque algo que cometemos, ou que outros cometeram contra nós, nos faz sentir desnudados. E nada é mais embaraçoso, ou nos deixa mais vulneráveis do que a nudez, não é mesmo? A vergonha e a consciência da sua nudez causaram Adão e Eva a confeccionarem máscaras de folhas de parreira para esconder o que eles temiam agora ser a verdade, que havia algo intrinsecamente errado com eles. Vergonha age bem assim. Ela nos leva ao esconderijo, convencendo-nos de que não podemos ser totalmente perdoados, amados e purificados. Isso é o que a vergonha faz. Já a culpa, ela nos leva ao arrependimento, à busca de perdão. Adão e Eva, envergonhados, se cobriram. E, desde então, nós temos sido forçados a fazer o mesmo com qualquer coisa que esteja ao nosso alcance e acabamos cobertos de máscaras. Esse é o primeiro relato na história da humanidade sobre o resultado de tentar manipular ou manejar o pecado. Não perca o detalhe. Mesmo depois que cobriram seus corpos, eles continuaram se escondendo. A máscara da manipulação não funcionou. Nunca funciona. Naquele dia, a humanidade aprendeu a desconfiar, a falar uma coisa pensando em outra, atrás de um sorriso nervoso, sorriso amarelo, né? A dar a impressão de que somos alguém que, na verdade, não somos, pois morremos de medo que os outros, na verdade, saibam quem nós somos, verdadeiramente. Assim, nós fazemos de conta que sabemos mais do que eles. Como Adão e Eva, nos sentimos nus e, por pura autopreservação, nos escondemos. Nós podemos ignorar e até esquecer, mas pecado não resolvido, gente, vocês sabem disso, continua, não vai embora. Por quê? Porque nada em nós foi criado para absorver pecado. Nada. Mesmo quando o pecado foi cometido contra mim. E o pecado não resolvido, ele produz comportamentos destrutivos, tais como nos tornamos justiceiros, supersensíveis ao nosso pecado, mas julgamos severamente o pecado de outros. Nós nos tornamos controladores, sempre controlando a tudo e a todos. Nós nos perdemos a nossa objetividade na crise, e, ao invés de solucionar o problema, nós nos tornamos o problema. Ficamos mais susceptíveis a fazer escolhas erradas e nós vivemos, então, com as nossas prioridades equivocadas. E, para remediar tudo isso, nós procuramos, então, uma máscara top. Talvez várias, do tipo: eu sou melhor do que os outros. Eu não dependo de nada, não dependo de ninguém. Sou mais importante. Eu sou o chefe. Eu tenho as respostas que ninguém tem. Mas acontece que, atrás da máscara top, o tempo todo, o nosso coração vem sussurrando, e eu garanto que vocês já passaram por isso quando se atreveram, como eu,
a usar máscaras. Eu já usei algumas máscaras na minha vida, muito sérias. Meu marido me ajudou a tirar uma delas, que era o medo de tudo e de todos. Ele disse, você só tem que ter medo de Deus. E hoje eu sou uma mulher valente. Meu sobrenome era Marli Valente, mas eu era tão medrosa. Mas o tempo todo o nosso coração, quando a gente está usando essas máscaras, nosso coração está sussurrando aqui, dizendo assim, ó, mentiroso, mentirosa, você é vigarista. Sempre foi. Você não tem escrúpulos. Está enganando todo mundo. Não tem respeito nem a si próprio. Ai, como é ruim, né? O Espírito Santo fala isso. O temor de Paulo foi exatamente esse, que pregando a outros, ele não viesse a ser desqualificado ou reprovado em outras traduções. Que Deus nos livre, meus irmãos. Que Deus nos livre. Agora, tem uma outra máscara que muito me preocupa, por ser muito, assim, veladamente usada em grupos, especialmente um grupo como este, a do pedigree, da autossuficiência. Sabe aquela pessoa que vem de uma família toda certinha? Tudo certinho na família. Eu vim de uma família toda certinha. Meus irmãos eram 2 príncipes também. A gente trabalhava ombro a ombro com os nossos pais. Bem educados, seguros, bem posicionados na vida, gratos pelo que Cristo fez na cruz por essas pessoas, mas sem entender conceitos como dependência, vulnerabilidade, problemas não resolvidos. Eles nunca precisam de ajuda ou respostas, porque eles são a ajuda, eles são a resposta. Eles são tão espirituais que, ao invés de atrair as pessoas para Cristo, eles são tão santos que eles intimidam as pessoas, com aquele ar de superioridade espiritual, sempre na berlinda, na liderança, esbanjando maturidade e um autodomínio que aqueles como nós, que dependem de Cristo com todo o nosso ser, parecem jamais poder alcançar. E, por causa da sua alta autoestima, eles se sentem muito confortáveis dentro da sua própria pele, sem necessidade, sem motivação para depositar toda a sua confiança na graça e no amor de Deus. Pregam muito sobre isso, mas não vivem o que pregam. Eles me lembram, sabe do quê? Provérbios 1:32 diz assim, ó, aos loucos, a sua impressão de bem-estar os conduz à perdição. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os conduz à perdição. Dá uma outra mensagem só disso aqui, né? O orgulho que pregou Jesus naquela cruz habita ricamente entre eles. Suas máscaras são minimalistas, elegantes, quase imperceptíveis ao olho nu, mas estão lá. E o pior é que mesmo líderes mascarados continuam a ser influenciadores. Continuam a ser influenciadores. É importante lembrar que toda máscara, com o gasto, elas caem, elas se dissolvem. Nenhum outro. Quais são, então? Quais são as máscaras, aliás, as marcas de uma vida de sinceridade diante de Deus e dos homens? Nenhum outro homem na Bíblia, a não ser Jesus Cristo, me inspira tanto quanto José do Egito. José tinha tudo para ser um trapaceiro, um trapaceiro como seu pai, ou um abusador, mau caráter como seus irmãos, mas José tinha um diferencial. Lendo Gênesis 37, daí capítulos 39 a 50, são 13 capítulos, se você ler, você vai achar 7 vezes. Eu encontrei 7 vezes a frase que diz, Deus estava com José. O primeiro requisito, a primeira marca de uma vida de sinceridade, sem máscaras,
é estar com Deus, é andar com Deus, é amar a Deus, é obedecer a Deus, como José fez. Deus estava com José. E José escolheu estar com Deus. Essa é a nossa parte. Deus estava com ele, ele fez espaço, mas José escolheu estar com Deus. E como Paulo, José não usava máscaras. A sua vida de sinceridade o transformou de escravo ao segundo homem do Egito. Como Paulo, ele era um homem sincero, sine cera. Quando ele foi vendido, ele não fugiu. Podia ter fugido, não fugiu. Quando acabou na casa de Potifar, diz a Bíblia que, por amor a José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar tinha em casa e no campo. Aliás, aquela casa nunca fora tão pura, tão honesta, tão honrada, como com a presença e a administração de José. Olha que lindo isso. Que lição para nós que administramos a casa do Senhor. José era íntegro. Ele era íntegro, e para usar o termo bíblico, ele tinha uma inteireza de coração. Toda vez que ele foi honrado, o que ele fazia? Ele desviava a glória humana recebida para quem? Para Deus. Tal era a sua consciência de que Deus estava com ele. Longe dele roubar, nem que fosse uma pequena partículazinha do brilho da glória de Deus para si mesmo. Nós somos muito tentados nessa área. Quando a gente é bem-sucedido, vem aquele brilhinho aqui assim, e a gente, em vez de fazer isso aqui, mandar para o céu, pega aqui e ainda passa assim, né? Eu lembro quando eu completei 48 anos de trabalho consecutivo, ininterrupto, na Transworld Radio, na Rádio Transmundial Internacional. Eles fizeram lá uma cerimônia muito grande, muito linda, isso foi há 6 anos atrás. Me homenagearam muito, gente do mundo inteiro falou, enfim, muitos elogios, muitos relatórios de tudo quanto Deus tinha feito. Estávamos em 126 países, 95 línguas no ar, enfim, muitos elogios. Elogios, está certa a palavra? Então, quando me deram a palavra, eu contei para eles essa história. Eu disse, um pica-pau passou horas picando o tronco de um velho carvalho, duro que era. Tentou furar aquele tronco de carvalho, o dia estava nublado, e ele ali, mas sem muito sucesso. De repente, caiu um toró, veio um raio, caiu em cima daquela árvore, partiu a árvore assim, ó, de cima até embaixo. Abriu o carvalho. Ele levou um susto, quase que foi frito pelo raio, né? Mas ele saiu, então, saiu correndo, ele foi procurar os amigos dele. Quando ele chegou lá, ele falou para os amigos assim, gente do céu, vocês têm que vir comigo ver uma coisa que vocês nunca viram na vida. E os pica-paus saíram, todo mundo voando, correndo atrás dele, curiosos, né? Chegando lá no lugar, ele encheu o peito, apontou assim para aquela árvore e disse assim, veja só o que eu fiz. Olha só o que eu fiz. E eu concluí a minha história, eu disse, depois de tudo que foi dito aqui, eu podia dar uma de pica-pau, né? E dizer, veja só o que eu fiz. Mas não. 1000 vezes não. Então, eu citei um dos meus versículos prediletos do meu querido profeta Isaías, meu profeta predileto, que diz assim, lá no capítulo 26, verso 12, diz assim, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fizeste. Todas as nossas obras, Tu as fizeste. Essas não são palavras minhas. Gente, sucesso algum existe fora de Deus. Sucesso algum existe aos olhos de Deus sem sinceridade, sem honestidade. Primeiro, para conosco, depois, para com os de fora, porque para com Deus ele já sabe que é ou se não é, né?
E a graça de Deus, tudo vem da graça de Deus. E a graça de Deus em nossa vida é a prova de que o Deus da graça está conosco. Assim que, se tudo é dele e para ele, para que então esse orgulho todo? Por que todas as máscaras? Por que a cera e não a cinecera? Infelizmente, nosso ego é que nem fome, gente. Cada dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem que ser alimentado. Ele chora de fome. Nosso ego é assim. E como isso entristece o Espírito Santo de Deus. José era puro e temente a Deus, mesmo quando seus hormônios e o seu ego estavam sendo massageados sem parar pela mulher mais poderosa do Egito durante a tentação longa e persistente, José se manteve puro. No meio daquela situação perigosa, ele tinha consciência de que Deus estava com ele. Olhe o que ele disse: como posso cometer essa grande maldade e pecar contra Potifar? Não. E pecar contra esta mulher? Não. E pecar contra Deus. Que lindo isso. A consciência da presença de Deus com ele. Ele tratava a presença de Deus nele com muito carinho, com muito cuidado. Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. José via Deus no quarto de Potifar. Ele viu a Deus. Sempre que nos chocamos com o pecado e nos apaixonamos pela santidade, Deus vem e fica conosco. Sempre que nos chocamos com o pecado e nos apaixonamos pela santidade, Deus vem e fica conosco. José não se autopromovia, mas ele demonstrava as marcas de uma vida sincera, com honestidade, respeito e humildade. E isso levou a chefiar todos os outros prisioneiros, lembra? José era humilde, na presença do rei, sendo reconhecido por seus dons especiais. Rapidinho, ele desvia os holofotes de si para Deus e testifica de que Deus está com ele. Isso não depende de mim, ele falou, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Gênesis 41:16. E esse jovem escravo hebreu de 30 anos recebeu ali confiança total de Faraó. Por isso foi promovido a ocupar o maior posto político-administrativo do Egito. E isso sem nenhum diploma na parede. Gênesis 41, 14 a 49. José era também diligente, trabalhador. Quando recebeu o novo título, ao invés de festejar com os amigos e passar o fim de semana na praia, a Bíblia diz, afinal de contas ele merecia, né? Mas a Bíblia diz que imediatamente ele saiu pelo país afora, incrementando com esmero e diligência sua nova, eficiente política econômica. Imediatamente. Porque José nunca foi preguiçoso. Mais uma marca de uma vida sincera. José era íntegro e sábio, sempre cuidando com carinho e temor a presença de Deus dentro dele. E isso lhe dava a graça de poder usufruir da sabedoria de Deus. Proveniente, a sabedoria, como Paulo disse, né? A sabedoria que eu lidei com vocês não é de mim, é proveniente de Deus, de acordo com a graça de Deus. Foi Deus quem o ensinou a administrar o dinheiro de Faraó, com tanta sabedoria, mas foi ele quem escolheu. Ele escolheu viver em integridade. Na mesma forma que ele escolheu estar com Deus, ele escolheu viver em integridade. A integridade absoluta foi a sua escolha, sem se apropriar ou esbanjar, nem que fosse um tostão do tesouro do Faraó. Que exemplo para nós que administramos o dinheiro da obra de Deus. Deus quer idoneidade absoluta, gente, e contas exatas.
Há 2 semanas atrás, nós enterramos a minha amiga e meu braço direito no Projeto Ana, que por 13 anos cuidou das finanças do projeto. Anne White, ela tinha apenas 56 anos e era solteira. Deixou uma mãe de 98 anos. Anne sabia exatamente de onde veio, para onde foi e como foi usada cada doação que o ministério recebeu. Cada doação. Podia perguntar, ela sabia. Tudo no papel, tudo exato. Nos últimos 5 anos, ela trabalhou num outro setor financeiro da Transworld Radio. E o seu chefe falou no culto em memória a ela. E, naquele culto, ele mencionou que Anne era incansável e íntegra no seu trabalho. Tanto assim que, um dia, ela passou 8 horas procurando uma diferença de 8 centavos de dólar, fora do horário de expediente. Ela não sossegou até achar aquela diferença de 8 centavos. Ela poderia dizer, 8 centavos, vou arredondar o número aqui. Não. Ela carregava a marca da sinceridade até o último centavo, literalmente falando. Transparência total nas finanças da nossa missão, ou igreja, é uma marca importante na vida de sinceridade diante de Deus. Especialmente prestação de contas aos nossos mantenedores, que eu amo chamar de investidores. Sempre ter em mente que esse dinheiro não nos pertence, é dinheiro de Deus, e, como tal, precisa ser tratado com honestidade, sinceridade e santidade. José era confiável, ele era previsível, era cumpridor da sua palavra. Se ele falasse que ia estar lá às 8, ele estava lá às 8, não 15, nem para as 8, nem 15 depois das 8, era às 8. Por isso, Potifar e o próprio Faraó entregaram tudo nas mãos de José, tudo. Pois, com sua vida consistente, ele provou de várias maneiras que era digno de toda confiança. A sua postura de base era a mesma, tanto no calabouço, como na casa de Potifar, como lá no Ministério das Finanças do Egito. Ele era o mesmo. Ele era sem cera. Algumas das marcas mais reveladoras do caráter do servo de Deus são exatamente essas: consistência e confiabilidade, especialmente para com as finanças do reino. E eu estou quase terminando. José era magnânimo, José era perdoador. Muitos pregadores fazem um paralelo entre José e Cristo, né? Garanto que muitos de vocês já fizeram isso. Quando José se vê frente a frente com os seus irmãos cruéis, ele perde a oportunidade. Não perde. Ele escolhe de novo perdoar, sem retaliação. Que coisa linda esse homem. Pelo contrário, ao invés de pagar com a mesma moeda, ele os acalma, os abraça e os trata com dignidade. Um sinal de que fama e sucesso não tinham afetado a sua intimidade com Deus nem um pouquinho, e o seu espírito magnânimo e perdoador continuava lá. Amados, talvez alguém aqui vai dizer, puxa vida, mas tudo isso aí, toda essa lista de coisas, não dá, não consigo. Não dá para viver nesse tipo de sinceridade. A boa notícia é que existe um lugar, gente, existe um lugar, onde as nossas questões não resolvidas, elas podem começar a ser sanadas, onde o que há de pior em nós pode ser trazido à luz sem que sejamos menos amados ou rejeitados. Ele não rejeita a ninguém. Um lugar onde podemos jogar todas as nossas máscaras no lixão, bater assim, limpar as mãos e seguir em frente, jamais recorrendo a máscara alguma novamente. Um lugar onde somos crucificados, mas com Cristo, não sozinhos, com Cristo. E Ele vem, e Ele vive, e Ele ama, e Ele perdoa, e Ele nos carrega, e Ele nos levanta
Esse é aquele com quem estamos crucificados. Não mais máscaras, não mais perfeccionismo, não mais pedigree ou autossuficiência, não mais engano, nem dor, nem culpa, nem vergonha. Lugar de liberdade da vida substituída, não mais eu, mas Cristo em mim. Eu sugiro que você use esses dias aqui na Fermata, essas poucas horas que você tem, são preciosas, para passar por essa ressonância magnética da sua alma e do seu espírito. Leia a história de José e procure identificar qual a qualidade que você ainda não atingiu, não alcançou ou não decidiu, escolheu se apropriar dela. Porque assim, todos nós podemos dizer, como Paulo disse, e eu quero que todos nós leiamos isso, e todos nós, vamos ler juntos? E todos nós, com rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em sua própria imagem. Oh, glória, que Deus nos abençoe.